Olá, excelente tarde para você. Seja muito bem-vindo ao Consulta ao Doutor, a sua consulta com hora marcada. Você deve estar se perguntando qual assunto que nós iremos aprender hoje, com informações importantíssimas sobre a nossa saúde e a saúde de quem a gente ama. Hoje a gente vai falar sobre a saúde da mulher e a importância da realização dos exames preventivos. Pois é, aqueles exames que muitas vezes a gente fica com receio de fazer, pensando, tá chegando aquele momento do ano que eu sempre deixo ali reservadinho para realizar os meus exames preventivos, mas isso claramente às vezes coloca a gente numa situação de insegurança, incertezas, mas eles são de fato importantíssimos. Ainda mais num país, gente, onde infelizmente os números, o índice, não é, de registros de câncer de mama, câncer de colo de útero, ainda são muito altos e a gente sabe sobre a importância do diagnóstico precoce. Ele define a eficácia de um tratamento. Se você lembrou de alguém a quem essa nossa consulta é importante e relevante, nós estamos em transmissão ao vivo pelo site, que é www.hittv.com.br. Já clica lá, compartilha o nosso link de transmissão com essa pessoa que acabou de passar pela sua cabeça. Queremos chegar com informação de qualidade para quem precisa. Te convido também a você participar desta consulta. Ela foi marcada com todo carinho para você. Então encaminha para a gente a sua dúvida ou o seu relato pelo 0 Operadora 11 3337 5886. Lembrando, caso você não queira se identificar, basta sinalizar para a nossa produção que a gente vai tomar todo o cuidado, combinado? Bom, vamos então conhecer quem são as nossas convidadas de hoje. Na tela, vamos começar pela doutora Larissa Pires, ginecologista e obstetra. Enxerga a medicina como uma missão de servir e cuidar, traduzindo em atenção e acolhimento o amor. Acredita, claro, ser dividido. Destaca-se por tratar cada paciente como um indivíduo, indo além do diagnóstico e oferecendo escuta atenta e apoio constante. Reconhece os desafios da profissão, especialmente no acompanhamento de casos de infertilidade, e valoriza a empatia, a resiliência e o fortalecimento da relação humana no cuidado com a saúde. E agora a gente vai conhecer um pouquinho sobre a Cíntia Kalsinski, enfermeira obstetra. Atua há 16 anos na profissão, motivada pela experiência com os seus filhos, quando percebeu a importância do apoio profissional. Seu trabalho é marcado pelo acolhimento, pela empatia e pela escuta atenta, características que se tornaram seu grande diferencial. No dia a dia, um dos desafios que enfrenta está no atendimento domiciliar, que exige o lidar com o deslocamento também, o intenso trânsito aqui da cidade de São Paulo. Só quem mora por aqui sabe dessas dificuldades, mas que ainda assim não diminui a sua dedicação em oferecer cuidado e presença onde quer que seja necessária. Sejam muito bem-vindas aqui no nosso Consulta ao Doutor para falar de um tema que é tão importante, não é verdade? E, aliás, gostaria de aproveitar a presença de vocês para que vocês vejam junto com a gente qual é a enquete que está lá no nosso Instagram. A gente sempre gosta de proporcionar essa interação para entender um pouco de que forma os assuntos, os temas que a gente traz aqui no Consulta impactam, diz respeito, é claro, aos nossos seguidores. Então agora a gente vai conferir qual é a enquete que está ali ainda te esperando. Corre lá, @Consulta ao Doutor Hit TV. Diretor João Capellini, excelente tarde para você. Vamos juntos então. Compartilha com a gente qual é a enquete que está aguardando pela participação dos nossos seguidores, das nossas seguidoras. Então vamos lá. Qual dessas atitudes você mais adia quando o assunto é a sua saúde? E a gente quer, claro, a verdade do nosso público. Marcar consultas de rotina com o médico, fazer os exames preventivos no prazo certo, manter hábitos saudáveis no dia a dia ou nenhuma delas. Eu me cuido, tenho a minha saúde em dia. Claro que a gente vai olhar depois qual é o resultado mais para frente, lá para o final do programa, mas eu queria, claro, que vocês pontuassem. Vocês acham que as alternativas vão ser mais, menos votadas? O que vocês acharam, é claro, dessa nossa enquete? Começando pela doutora Larissa. Olha, eu ficaria ali com a alternativa bem. Eu acho que a gente até lembra, né, que tem que fazer essa prevenção, atualizar os exames de rotina, mas às vezes por causa dessa correria, né, da vida da mulher que faz várias coisas ao mesmo tempo, às vezes fazendo um determinado tempo, que é o ideal, aquela rotina anual, vai ficando, e quando você vê, na verdade, já deu 2 anos, às vezes, né? Aí você vai adiando e isso é complicadíssimo. Sim. E você, doutora Cíntia? Sabe que eu acho que
A gente agenda a consulta, porque eu preciso fazer meus exames. Pega o pedido do exame E deixa. e deixa. Eu acho que eu me imagino que essa vai ser a resposta. Temos ali um spoiler para a alternativa B, mas a gente ainda vai conferir juntos qual é, de fato, o comportamento dos nossos seguidores, das nossas seguidoras, é claro, nas redes sociais. E falando sobre essa questão dos exames, da última vez que eu fui fazer meus exames preventivos, vou aqui compartilhar com vocês, a gente sempre chega um pouquinho cheia de receio, né? Pensando, e agora, gente? Vamos encarar, então, essa realidade. E aí eu lembro que a médica que estava ali realizando o exame, ela comentou comigo, olha, mas a grande questão aqui não é não achar alguma coisa, é achar de forma antecipada, é achar rápido. E aí, então, eu queria entender qual é a importância de um diagnóstico precoce. É a questão da promoção. O Brasil ainda vem engatinhando nessa questão de trabalhar com a promoção da saúde, né? Com a prevenção. E não com essa medicina curativa. Porque o que acontece? Como você disse, o importante é que se eu tiver alguma coisa, que eu detecte isso no início. Porque tudo que se detecta no início, qualquer comorbidade, independente, né, saindo da saúde da mulher, mas sendo da saúde da mulher, né, questões como hipertensão, saúde cardiovascular, tudo que você descobre no início, igual a questão, né, dos cânceres, principalmente iniciado em fases iniciais, igual, por exemplo, o câncer de mama, chega a taxa de cura de 95%. Então, nós não podemos deixar que o nosso medo nos impeça de ter até um tratamento mais eficaz. E aí eu queria que você, como enfermeira, comentasse com a gente, porque eu imagino que você tenha já que ter lidado com esse receio das pacientes nessa realização dos exames, mas também a importância do acolher, né? Porque muitas vezes a gente, enquanto pacientes, quando a gente encontra alguém que traga pra gente o acolhimento, que entende a nossa fragilidade daquele momento, torna aquela situação completamente diferente, não é? Sim, com certeza. E eu acho que o meu público, que é um público com bebê pequeno, tudo fica mais difícil. Agendar esse exame é mais difícil. Conseguir coordenar o horário da mamada com a ausência da mãe, com fazer o exame. Então, assim, cabe a gente salientar e explicar a importância desse exame, né? E às vezes até ajudar a mulher nesse esquema. Como é que eu faço? Eu ordenho o meu leite, eu deixo, levo o bebê junto para o laboratório, né? E às vezes a gente sabe que, por exemplo, a amamentação previne câncer de mama, né? Então a gente tem índices menores, isso já comprovado cientificamente. Mas não é porque a mulher está amamentando que ela não pode desenvolver um câncer de mama durante a gestação e durante a lactação. Então, isso, eu já tive alguns casos de mulheres acompanhando comigo a lactação, e aí você faz um exame físico aqui, outro ali, de repente você palpa e fala, não me lembro disso aqui. Ah, não, começou esses dias, tal. E a gente tende a achar que é leite, né? Ah, não, é um nódulo de leite, depois a gente vê, espera. Então, é importante a gente falar isso, que assim, a nossa saúde não pode esperar. A mulher, acho que ela tem a característica sempre de cuidar da família toda, de olhar para todo mundo, de ver se todo mundo está bem. E para ela continuar fazendo isso, ela tem que olhar para si mesma e ela precisa estar bem. Então, é importante a gente falar sobre isso. É aquela tal história, né? Se um avião estiver caindo, caem as máscaras de oxigênio. Para quem que eu vou dá-las primeiro, né? Para o filho ou para a mãe? É mais importante que seja para a mãe, porque daí ela vai ter toda a condição de cuidar do filho ali naquele momento tão urgente, não é verdade? Cíntia, e muito bem lembrado esse aspecto que você lembrou, que a mulher ela tem essa questão um pouco, apesar de nós cuidarmos de todos, ela também, diferente do homem, ela tem esse cuidado, pelo menos uma vez no ano, eu tenho que fazer ali a minha rotina. Por isso que os dados mostram que nós vivemos mais ou menos, em média, 7 anos a mais que os homens. Justamente porque a gente não vai só quando precisa, a gente tenta fazer esse acompanhamento. Só que o que você falou é muito importante, porque esse período, quando ela está ali, né, com um filho pequeno e até, né, 3 anos, 2 anos, a gente sabe que a gente demora aí para retornar do puerpério, né, hormonalmente, tudo uns 2 anos. Então, ela meio que se abandona por causa dessa entrega ao filho. E aí a gente vê que esse acompanhamento, essa rotina anual que ela tinha esse hábito de fazer, com essa criança, né, nesses 3, 5 primeiros anos, as estatísticas mostram que ela tem um pouco aumentado esse não cuidado com a sua saúde, porque ela está totalmente entregue e voltada para outra pessoa, que é o bebê, que é a criança, né? E aí já fica um alerta, pessoal, que
a Cíntia já trouxe aqui pra gente, endossado pela doutora Larissa, para a importância das mamães, ainda que nesse período tão desafiador, não deixarem de cuidar de si, de olhar para si. E aí vamos entrar então em quais são os exames mais importantes quando a gente está falando de saúde da mulher, e aí em qualquer fase. A gente vai tentar entender quando que eles são, de fato, quando eles devem ser iniciados, prescritos e tudo mais. Vamos começar falando sobre o Papa Nicolau, esse exame aí que é bastante desafiador para muitas mulheres. Eu queria que você trouxesse a explicação. Que exame é esse? O que ele rastreia? Esse exame ele passou atualmente, né, por uma mudança no Sistema Único de Saúde. Ele é um exame que ele detecta o Papa Nicolau, né, a citologia oncótica, ele vê alterações ali das células. Ele procura aquelas células, os dois tipos de células que nós temos ali naquela região e vê se tem alteração nessas células. O que nós viemos agora preconizado pelo Sistema Único de Saúde? A substituição desse exame pela captura híbrida, que é o DNA-HPV, que é a detecção do vírus do HPV. Por quê? Porque nós sabemos que 99% dos casos de câncer de colo de útero estão ligados à principal causa, é a presença do vírus do HPV. Perfeito. E aí, essa mudança já está em vigor? Já está em vigor, a implementação do Sistema Único de Saúde, eles preconizam que até o final do ano que vem eles têm como meta estar implementado por todo o país e vão começar por regiões, onde que esse exame ele é realizado praticamente da mesma forma, só que ele detecta ou não a presença do vírus do HPV. Quando não detectado, passará a ser realizado a cada 5 anos e tirará aquela obrigatoriedade hoje em dia que tem de realizar o citologia oncótica, que é o nosso famoso Papa Nicolau, o preventivo, que é realizado quando temos 2 exames normais a cada 3 anos. Então, com esse exame, que ele é mais fidedigno, mais específico, aumentará esse tempo de abstinência da realização do exame para os casos que ele vier não detectado. Perfeito. E para a gente entender, a partir de qual momento da vida da mulher é que ele precisa ser feito de fato? O Ministério preconiza a partir de 25 anos ou quando a paciente já tem 3 anos de vida sexual ativa, o ideal. E hoje nós falamos muito também na questão da vacinação, que é uma coisa que não tinha, né? 40 anos atrás não tínhamos vacina para HPV e que hoje é preconizado pelo Ministério da Saúde ser realizado tanto em meninas e meninas de 9 a 14 anos com a dose única. Isso não contraindica a população, isso é o que o Ministério oferta, mas o ideal, nós fortalecemos no consultório, é o ideal que seja que todas as pessoas tomem a vacina do HPV, que é uma principal forma de prevenção. Vamos falar um pouco sobre o ultrassom transvaginal. O que ele vê de diferente com relação ao Papa Nicolau? O ultrassom transvaginal, ele não substitui o Papa Nicolau, nem acrescenta, porque ele já vai detectar ali lesões só se já estiverem muito avançadas, porque a lesão que é detectada quando eu tenho um exame alterado no preventivo, ele segue para um próximo passo, que é uma colposcopia, que vai ver se aquela região é necessária ser feita uma biópsia. Então, essas alterações não são vistas ali no ultrassom. O ultrassom transvaginal, ele vai servir muito pra gente em relação à questão de miomas, né? Quando as mulheres têm os miomas, de explicar um sangramento, às vezes, uterino aumentado por causa da localização desse mioma, que são benignos, né? Em sua grande maioria. E na questão também lá, depois na menopausa, pós-menopausa, quando aquela mulher não deveria mais sangrar e apresenta algum tipo de sangramento. E aí, um dos nossos primeiros exames que nós vamos lançar mão é do ultrassom para ver se por acaso está com um espessamento ali daquela camada de dentro do útero que era para estar fino nesse momento da vida e às vezes ali, né, tá aumentada de tamanho, o que justifica o sangramento e aí temos que investigar para ver se não é uma possibilidade de um câncer de endométrio. E aí também tem a questão de endometriose, de fato, onde você consegue identificar essas outras questões, só que a endometriose ainda assim ainda precisa de outros exames para se chegar nessa questão, não é? Não é só um transvaginal. Não, e não é um transvaginal
desse comum rotineiro que se faz no dia a dia. O ideal, quando se faz ultrassom, seria ser feito um ultrassom transvaginal com preparo intestinal. Tá. Então, é realizado um preparo intestinal, umas medicações que ela toma antes para ser realizado esse exame, que assim você consegue ver melhor a presença ou a ausência dessas lesões. Lembrando que o padrão ouro para o diagnóstico da endometriose ainda é ressonância nuclear magnética, com contraste. É o padrão ouro. Padrão ouro mesmo seria abrir, fazer igual antigamente. Antigamente isso era feito, uma laparoscopia, eles abriam para ver se tinha foco de endometriose. Mas, né, não vamos nos submeter, é um exame invasivo de uma certa forma. Então, hoje o nosso padrão ouro para o diagnóstico da endometriose é a ressonância nuclear magnética com contraste. Então, a gente tem aqui 3 exames que as mulheres podem vir a precisar fazer, que é um transvaginal básico, certo? Um ultrassom transvaginal básico, um ultrassom transvaginal com preparo, que aí é para quando você está de fato investigando essa questão da endometriose, aí a ressonância quando você precisa ou deve chegar num padrão ouro aí para você alcançar o diagnóstico, para visualizar melhor essa questão da doença. Quando a gente fala em transvaginal, básico a partir de qual idade? Olha, o transvaginal a gente aconselha, se tiver vida sexual ativa, antes disso, né, nas adolescentes que podem ter alguma casuística, a gente fala de fazer o ultrassom pélvico. Tá. O ultrassom pélvico. Ele é por fora. Ele é por fora, aquele caçondinha por fora que vai fazer via abdominal. E aí o ideal também é que a bexiga esteja cheia, complacente, para que o ultrassonografista consiga ver melhor ali aquelas estruturas. E o transvaginal depois da vida sexual ativa já é recomendado também. Com esse mundo de hoje, internet e tudo do jeito que tá, muitas vezes os moleques, eles acabam tendo contato com sexo através de pornografia. É a principal. Isso é muito sério. Isso é uma coisa que a gente precisa falar muito, porque sexo não é isso, né? Então, assim, pais e mães precisam conversar com os meninos sobre isso, porque as meninas sempre levam para uma questão mais romântica, do primeiro amor, de vai estar apaixonada, de vai estar namorando com o menino. Muitas vezes a menina tem o amor romântico, né? Exatamente. E infelizmente o menino não. Então, se a gente não olhar para isso, se a gente não tiver muita conversa, às vezes o primeiro contato dele visual vai ser através do celular e isso é muito ruim. Fica aqui o alerta que é importantíssimo, extremamente necessário, pessoal. Vamos trazer perguntinha da nossa audiência. Meu nome é Rosana, sou de Recife. Minha mãe descobriu um câncer de mama aos 60 anos e eu fico muito preocupada se isso pode acontecer comigo também. Existe algum exame genético que eu possa fazer para saber se tenho esse mesmo risco? Tem, nós temos os painéis genéticos, né, dos marcadores tumorais de BCRA, que pode estar sendo correlacionado e ela está realizando esse painel. O que é importante lembrar é que quando nós temos esse fator aditivo de risco, que são os familiares de primeiro grau, é lembrar que geralmente o rastreio começa no mínimo 10 anos antes da idade do que a minha mãe teve, né? Aí, no caso dela, já estaria, como a mãe teve aos 60 anos, né? Pensamos também que não é do tipo de câncer mais agressivos, né? São outros tipos de câncer. E ela deveria começar o rastreio com 50. Mas aí ela já estaria, né, dentro também da faixa etária do que é preconizado o rastreio da mamografia. Entendi. Que antes, pelo SUS, era de 50 a 69 e tivemos, né, essa vitória, esse grande movimento que teve agora dessa mudança no Sistema Único de Saúde, que passou para 40 anos. E o que trouxe essa antecipação? É um registro maior de casos em pessoas com mais de 40 anos de idade ou não? Sim, o que acontece? Esses números nossos eram baseados nas populações americanas e europeias. E aí, o que o INCA, os estudos, né, nossas incidências foram mostrando que nós temos uma porcentagem de incidência de câncer de 25% fora dessa faixa etária. 25% é muita gente. É muita gente. Então, aí esses dados estatísticos nossos, né, brasileiros, que mostraram essa necessidade dessa faixa etária ser ampliada e passada para 40 anos.
Perfeito. Gente, olha só a importância. Por falar em prevenção, daqui a pouquinho a gente vai adentrar no que é a mamografia, no que ela consiste, mas antes de mais nada, eu gostaria de trazer um alerta da Cíntia com relação à importância da amamentação que você trouxe no comecinho do programa. Queria entrar um pouco melhor, mais a fundo nisso, porque muitas mulheres não associam, né? E o amamentar é extremamente importante com relação não só aos riscos do câncer de mama, como outras doenças, não é? Sim. Engraçado que a gente pensa tanto em fazer os exames, né? E tá com as consultas em dia. E a amamentação é algo gratuito, né? Entre aspas, porque, né, se a mulher está ali se dedicando exclusivamente à amamentação desse bebê, ela tem dinheiro envolvido aí, né? Para ela poder estar ali. Mas quando a gente fala de amamentação, a gente fala de prevenção de câncer de ovário, de câncer de mama, né, de doenças metabólicas. Uma mulher que é diabética gestacional, né, que desenvolveu diabetes gestacional, ela tem uma chance de permanecer diabética ou ficar diabética, né, ao decorrer dos anos. Se ela amamenta, cai drasticamente essa chance. Então, a gente está falando também de doenças cardiovasculares. Então, amamentar é uma super... Só tem benefício. Só tem benefício para a mãe e para o bebê. E aí, se fosse isso, gente, então por que as pessoas não amamentam? Né? Se isso é tão fato, a gente sabe que os bebês que são amamentados, eles têm o QI maior, coeficiente de inteligência. A gente está falando em alergias, menos alergias de pele, respiratórias. Então, assim, só tem benefícios. E por que as pessoas não amamentam? Porque não é fácil, não é simples para todo mundo. Então, os primeiros dias podem envolver dor, empedramento das mamas. Técnica. Né? A técnica correta. Às vezes, fissura a mama da mulher. Às vezes, vai no pediatra, pesa o bebê não ganhou peso. E aí, nesse momento, não entra com a fórmula. Uma consultora de amamentação puxando sardinha para o meu lado, né? Então, assim, vamos tentar entender por que esse bebê não está ganhando peso? Qual que é a técnica de amamentação? Qual que é a frequência de amamentação? Existem caminhos, né? Porque muitas mães vivem esse grande desafio e ficam desesperadas com o fato da criança, né, do bebezinho, não está conseguindo se alimentar e tentam ali uma alternativa rápida e eficaz. Mas existem, então, outros caminhos, é isso? Exatamente. É tão importante ver um profissional para dar uma chance para a amamentação. Em alguns casos, pode ser que realmente o complemento seja necessário. Mas para muitos casos, a gente consegue resolver. Né? Então, com paciência, com aquele lado a lado, né, junto com a mulher, a cada dia, avaliando. É uma coisa básica, mas que às vezes as mulheres não sabem. Ah, não sei se meu bebê tá mamando bem. Ah, não, como é que tá a fralda do seu bebê? A fralda tá cheia, então seu bebê tá mamando bem. Tá fazendo cocô? Nossa, 4, 5 vezes por dia. Então tá tudo bem. Ou não, meu bebê tá 2 dias sem fazer cocô. Opa! E o xixi? Ah, o xixi de vez em quando tem. Qual é a frequência? Ah, coloquei chupeta no meu bebê, tá mamando a cada 4 horas. Vamos tirar essa chupeta, vamos diminuir, né, o intervalo das mamadas, aumentar a frequência. Então, a gente tem muitos caminhos para fazer a amamentação, né, dar certo. A gente só precisa de uma chance. E lembrar, pessoal, vamos reiterar isso que a Cíntia trouxe pra gente. Amamentar, o ato de amamentar também é importantíssimo na prevenção de diversas doenças, de diversas condições. Hoje nós vamos quebrar o protocolo, porque infelizmente, gente, a Cíntia Kalsinski foi chamada, ela não vai poder mais continuar aqui no nosso bate-papo, mas eu vou aproveitar antes da gente ir para o intervalo para agradecer, é claro, a sua presença, a sua participação e para passar os seus contatos, é claro, para toda a nossa audiência. Quem quiser conhecer um pouco mais a respeito do trabalho da doutora Cíntia Kalsinski, que é enfermeira obstetra, a gente deixa à sua disposição o Instagram, doutora Cíntia Kalsinski, e também o WhatsApp 0 operadora 11 98978 3222. Queria, claro, suas considerações finais a respeito da importância da prevenção da saúde da mulher. Eu queria agradecer, em primeiro lugar, o convite. Muito bom estar aqui e falando para o nosso público, que são as mulheres. E é isso, gente. A gente cuida de todo mundo, a gente mobiliza tudo e a gente esquece de olhar para a gente. Então, a gente precisa cuidar da gente para a gente estar bem e poder cuidar de todo mundo que está ao nosso redor. É isso aí, mulheres. Para cuidar do outro, é importante que você esteja bem e plena. Não é verdade? A gente se despede agora da doutora Cíntia, mas seguimos no próximo bloco com um bate-papo a respeito da importância da realização de exames preventivos com a doutora Larissa. Já estamos te esperando, é claro.
Seja bem-vinda, seja bem-vindo mais uma vez. Consulta ao doutor, a sua consulta com a hora marcada está de volta e hoje o bate-papo para você que acabou de chegar está importantíssimo. Estamos falando a respeito da saúde da mulher e a importância da realização de exames preventivos. Mas que exames são esses? Tem muita coisa aí, gente, que foi atualizada recentemente. A informação, é claro, é importante, necessária, para que a gente saiba quais são os recursos que nós temos à nossa disposição, a partir de quando em quanto tempo que a gente deve realizá-los. Enfim, se você lembrou de alguém a quem essa nossa consulta é importante e necessária, nós estamos em transmissão ao vivo, pessoal, pelo site que é www.hittv.com.br. Também te convido a você participar dessa consulta que foi marcada para você. Então, encaminha para a gente a sua dúvida ou o seu relato pelo 0 Operadora 11 3337 5886. Porque quando a gente pensa, pessoal, em qualidade de vida, a realização de exames é o fator principal para que a gente consiga chegar num diagnóstico precoce e ter, então, um desfecho mais do que necessário, mais do que suficiente com relação à eficácia de um tratamento. Muitas vezes a gente fica com receio, não é? Ai, vou ter que fazer meus exames, será que vai dar tudo certo? Será que eu vou encontrar alguma coisa? A gente fica com medo de encontrar alguma coisa, mas, gente, encontrar alguma coisa em estágio inicial é necessário e importantíssimo para que a gente tenha um tratamento eficaz. Esse é o foco do programa hoje, do nosso bate-papo. Para você que chegou agora neste exato momento, deixa eu te apresentar a doutora Larissa Pires, ginecologista e obstetra, que está agora em carreira solo aqui no nosso segundo bloco. Antes a gente estava com a Cíntia, enfermeira, que estava ali dividindo com a gente, compartilhando também todo o seu conhecimento. E agora a gente segue com a doutora Larissa, porque ela recebeu, é claro, um chamado. Estamos lidando com pessoas que o telefone toca e eles precisam correr, não é verdade? Muito obrigada por estar aqui com a gente, Lari. Obrigada pelo convite. E a gente estava falando antes no primeiro bloco sobre a importância da realização da mamografia. A gente começou a adentrar um pouco esse assunto, a gente recebeu, é claro, a pergunta da nossa telespectadora e agora eu queria então entender que exame é esse. Esse daí, assim como o Papa Nicolau, é o exame ali que muitas mulheres têm receio de fazer, não é? Conta um pouco mais. Sim, a mamografia, o que ela é? É um exame de rastreio. Infelizmente, na medicina, nós temos poucos exames ainda que exercem esse papel de prevenção, de detecção precoce. Porque o que nós sabemos? Um nódulo, quando ele é palpável, ele já tem 1 centímetro, geralmente. Quando ele tem 1 centímetro, ele já tem chance de ter metástase. Então, nós sabemos o que é a mamografia, né? Um exame, né, que traz ele consegue detectar e ver essas lesões, mesmo quando elas ainda não são nem perceptíveis ao nosso toque. Claro que é sempre importante a mulher, as pessoas se tocarem, se conhecerem, porque isso é importante. Às vezes tem pacientes minhas que, né, perceberam mais jovens, principalmente, que perceberam alguma coisa ali de estranho e vieram buscar uma ajuda de um profissional. Mas, então, isso é importante, o autotoque, eu conhecer, né? Muitas mulheres têm receio, não é, de fazer o autoexame? Tem. E aí, o que a gente pode trazer para nós mulheres, como orientação, enfim? Isso está muito ligado também à nossa identidade como mulher, né? De corpo. A mulher vem de uma educação muito castrativa. Então, ela tem muitas vezes esse pudor de se conhecer se tocando. Então, é uma coisa que tem que vir sendo trabalhada. Pega aquele momento no banho, um óleo, um sabonete com uma textura diferente. Porque o objetivo é você encontrar nódulos, uma região que esteja com uma textura diferente na pele. Ou uma dor local que eu não tinha antes. Alguma coisa nesse sentido. Só que como que eu vou saber se eu, assim, não me conhecia, nunca toquei a minha mama? Né? Para eu partir do que alguma coisa mudou, eu tenho que saber como isso era antes. Então, isso é importante ter essa intimidade, essa consciência corporal que a gente tanto vem falando ultimamente.
Então, fica esse alerta dessa consciência corporal que nós precisamos ter de se conhecer. E então, o exame da mamografia, ele faz esse rastreamento antes, precoce, e detecta as lesões até pré-cancerígenas ainda. Então, tudo que nós descobrimos de início vai ter um percentual de cura. O câncer de mama, quando detectado precocemente, ele tem uma taxa de cura de 95%. Extremamente alta, é muita coisa. O que, infelizmente, às vezes a gente vê é as mulheres, as pessoas que, por medo, faz tempo que percebeu que está com uma secreção saindo ou alguma textura diferente e, pelo medo, tem tanto medo do diagnóstico que vão deixando ainda, protelando esse encontro ao profissional de saúde para ajudar ela a descobrir ali o que está acontecendo nesse momento. E a saúde, gente, não espera. Tempo é vida. Quais são as principais diferenças a que se destina, inclusive, o ultrassom de mamas e a mamografia? O que é a incidência, né? O ultrassom de mamas, muitas vezes nós vamos lançar a mão deles, viu? Depois da realização de uma mamografia. Principalmente naquelas mamas que nós chamamos de mamas densas, mulheres. Até vocês devem já ter visto isso escrito em algum exame de vocês. Uma mama densa é uma mama que ainda tem muito tecido, glândulas mamárias. E isso, às vezes, na mamografia, pode fazer sobreposição, atrapalhar um pouco a ver algum determinado tipo de lesão, por causa que ela fica meio que da mesma cor, explicando de um jeito leigo. Então, às vezes, nós complementamos a mamografia com o ultrassom para realmente firmar ali que não temos nenhuma lesão naquele momento. Entendi, gente. Mais do que necessário. E aí, o ultrassom de mamas, ele é indicado a partir de qual idade? A gente falou que a mamografia, agora, atualmente, mudou aí essa orientação, ela começa a ser feita então, a partir dos 40 anos de idade e uma mamografia, um ultrassom das mamas? Ele não tem uma recomendação ideal de idade a ser realizado. Aí nós, os profissionais, decidem isso muito em conjunto com as pacientes. Se tem alguma queixa, se traz alguma coisa na consulta, mas não tem nada preconizado que a partir de tal idade tem que ser realizado o ultrassom de mamas. É mais como um achado que às vezes a paciente traz, a gente pega muitos cistos às vezes nas mamas porque a paciente sentiu e aí nós solicitamos um ultrassom de mamas, mas ele está dentro aí do nosso escopo, sim, dos nossos exames, do nosso pacote, da nossa rotina anual aí da saúde da mulher. Ele faz parte, não dá para fugir dele. Não tem uma preconização de tem que ser realizado, não existe isso na Sociedade Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia. Mas ele faz parte do nosso rol aí, do nosso pacote, dos nossos exames de rotina. Antes de partir para um outro pacote daqueles nossos exames de rotina, eu vou trazer aqui mais uma perguntinha da nossa audiência, da Mônica do Rio de Janeiro. Fiz mamografia pela primeira vez e achei bem desconfortável. Mônica, tô contigo. Existe outro tipo de exame que substitui a mamografia ou ela é realmente indispensável? Adoraríamos ouvir que tem, né? Olha, infelizmente, Mônica, eu e a ciência vamos ficar te devendo isso. Isso é uma grande causa, essa queixa do exame ser muitas vezes muito indolor, de não realização do mesmo. Muitas mulheres, né? Até aquela coisa, né? A vizinha comentou que, nossa, foi fazer o exame e doeu muito, foi muito incômodo. Aí as pessoas, né? Já ouvem ali, não, o meu eu vou fazer mais pra frente. Agora não, tá muito cedo. Isso acontece, tá? No dia a dia, isso é o que nós vemos na grande maioria da população, isso acontece. Infelizmente, não há nenhum outro exame que substitua a mamografia. O que nós temos hoje é esse, mas ele melhorou um pouco, tá? Se nós olharmos para a história do exame, ele antes era realizado com chapa, como se fossem esses exames de raio-x. E a compressão, como ela precisava ser maior, era bem mais incômodo. Hoje as mamografias são digitais, então a compressão é um pouco menor e causa um pouco menos de incômodo. É
claro, gente, que lembrar também que nós temos aí um pouco também do tecnólogo, de quem está fazendo o exame, às vezes pode colaborar um pouquinho. Dizem que o tamanho do seio também determina, também, não é? Mamas mais densas. Essas grandes mamas volumosas, eu preciso de uma compressão maior para eu conseguir fazer adequadamente o exame, porque não adianta eu fazer um exame com uma técnica inadequada e que não vai me trazer o que eu preciso saber. Então, as mamas densas, que essas mamas volumosas, por causa da compressão, as pacientes relatam um pouco mais de incômodo. Fica uma dica. Uma dica seria realizar o exame após a menstruação. Né? Como a mama tem muita interferência dessa nossa flutuação hormonal que nós sofremos todo mês. E realizar o exame após esse período é um período que é mais confortável para a mulher também. Perfeito. Agora, então, vamos seguir aqui quais são os exames, né, que não podem faltar num check-up. Queria falar um pouco sobre os exames de sangue. Quais são os exames e por que eles são necessários? Os exames que não podem faltar e por que eles são necessários? Nós precisamos realizar um hemograma para identificar aí, né, uma questão de uma anemia. Às vezes tem mulheres que sangram muito durante o período menstrual ou às vezes quando estão com alguma irregularidade, podem desenvolver aí uma anemia. O hemograma é um exame importante para nós estarmos vendo isso, né, dessa saúde do nosso sangue. Uma infecção ativa. Uma infecção ativa também. Mas a infecção, ela sempre vai vir junto com alguma sintomatologia, né? A anemia nem sempre, às vezes, ela é um pouco só mais aquela questão, silenciosa, né? Eu só tô me sentindo, às vezes, um pouco mais cansada, não chama, às vezes, tanta atenção e passa despercebido. É através do hemograma nós podemos identificar isso, além das infecções. Mas aí ela vai ter que ter a questão de infecção, ela tem que ter alguma coisa ali mais clínico também junto, né? Um exame para ele vir infeccioso sem nada é difícil. Vamos ter que lançar mão dos exames para investigar a tireoide, né? Um TSH que a gente pede, um T4 livre, para ver da saúde da tireoide, que nós sabemos que a tireoide, ela está ligada a toda a questão hormonal. E também ligada à questão de fluxo e da nossa questão da menstruação. Às vezes, muitas pessoas não sabem isso. E, às vezes, está com uma questão ginecológica ali de regulação de fluxo ou ausência de menstruação e é devido a essa desregulação da tireoide. Glicemia de jejum, né? Que é o famoso exame para a gente fazer um rastreio aí da diabetes ou da pré-diabetes, extremamente importante nós olharmos para isso hoje, porque nós temos visto um aumento, né, do sobrepeso e da obesidade no país como um todo, e a obesidade, consequentemente, leva a essa questão, né, da hipertensão e da diabetes, né, do tipo 2. É importantíssimo a gente ver essa questão. E o perfil do colesterol, né? Triglicérides, colesterol total e as frações, que está relacionado com a nossa saúde cardiovascular. Que nós sabemos que essas placas de gordura vão sendo depositadas ali nos vasos e é o que faz aumentar o nosso risco cardiovascular. Frente, né, à possibilidade de ter mais ocorrência de infarto e de acidente vascular encefálico, que é o famoso AVC. Uma urina a gente sempre pede, né, com uma urocultura para ver se tem alguma infecção ali. Dos exames de sangue, um pacote bem completinho, assim, seria esse. Contemplaria esses exames todos bastante. Que você trouxe pra gente. Vitamina D, hoje nós temos pedido muito também por causa dessa questão de, né, nós ficamos muito em ambientes fechados, né, luz não automática, mas esse é um pacotinho que eu falo que é um BBB, assim, um bom básico, que já dá início aí para a gente olhar para várias vertentes, assim, de prevenção, né? E de trabalhar a promoção de saúde dentro ao que eu encontro esses exames. Porque é o que eu falo, né? Não adianta, eu peço milhões de exames, mas o que eu vou fazer com aquilo, com isso, né? O que isso vai me trazer de informação para realmente orientar aquele paciente do que ele precisa melhorar e mudar dos seus hábitos para ser uma pessoa mais saudável. Muito bom, muito bacana. Queria trazer aqui, não tem tanto a ver com a prevenção, mas com uma situação que muitas mulheres encaram aí, principalmente ultimamente, não é? As mulheres têm
preparado para ter filho cada vez mais tarde e muitas deixam de olhar para a questão reprodutiva. E aí eu queria saber, existem exames onde a gente consegue mensurar e começar a pensar e amadurecer esse momento, não é, da gestação na mulher, para a mulher que quer ter filho, mas que ainda não está naquele momento de vida profissional, ou que seja, e como que ela pode fazer, lidar e observar essa questão reprodutiva, como que se desenvolve no seu corpo? Sim, nós temos. Olha, nós temos aí alguns recursos que nós podemos lançar mão. Nós temos falado muito isso para adultas jovens, né, 23, 27 anos ali, que, né, hoje cada vez mais a maternidade tem sido postergada por N motivos, e nós podemos lançar mão aí de uma investigação básica, que é o que eu falo, né, aquele dar uma olhadinha, tá tudo bem, para ver se tem algum sinal de alerta. Um exame que nós lançamos mão é o ultrassom transvaginal, que nós comentamos até aqui dele, para fazer uma contagem de folículos antrais, que nós falamos. O ideal da realização desse exame é ser realizado entre o primeiro até o quarto dia da menstruação, estando menstruada. E aí, né, o ultrassonografista vai olhar para aqueles ovários e fazer uma contagem. Claro que quanto mais jovem, mais folículos nós temos, né? E isso vai variando aí com a nossa, infelizmente, ainda é muito ligado, tá ligado com a idade materna. Né? Eu falo que os nossos, por mais que nós mudamos enquanto sociedade, enquanto quereres, nosso ovário... Esse tempinho continua. O ovário é da época da tataravó, que eu falo, não adianta. Então, nós podemos estar realizando aí uma contagem, o ideal é que no mínimo tenha 6 folículos de cada lado, para até ver um sinal de alerta. Uma, né, paciente com 26 anos, tendo ali 2 de um lado, 1 do outro lado só, já chama atenção para uma reserva diminuída para essa faixa etária. E um outro exame que nós temos hoje de sangue simples, que nós podemos lançar mão também, que nos diz também um pouco sobre isso, é o hormônio antimuleriano, que pode estar sendo dosado através do sangue. Ele também indica um pouco sobre esse tempo aí gestacional. Sim, sobre a nossa reserva aí. Vou trazer aqui mais uma perguntinha da nossa audiência. Agora a pergunta é da Vera, aqui de São Paulo. Entrei na menopausa há pouco tempo e queria saber quais exames que eu preciso fazer para acompanhar essa nova fase. É só o check-up ginecológico ou tem outros específicos? Dependendo do tempo, temos sim a questão da densitometria óssea. É um exame que entra aí no rol depois da menopausa para a gente ver como que está essa saúde óssea dessa mulher, porque nós sabemos que depois que ela entra na menopausa, nós temos uma grande perca aí da saúde óssea, principalmente nos 2 primeiros anos. Mas, então, é bem interessante a realização da densitometria óssea. Hormonais, segue nessa sequência da questão da tireoide. Lembrando que, às vezes, se ela já tem... A menopausa é um diagnóstico retrospectivo, que a gente fala, né? Retroativo. É aquela mulher que já faz 12 meses que ela não menstrua. Quando está ali naquele período de transição, de irregularidade, a gente pode lançar mão da dosagem dos hormônios, que é o FSH. Ele estando ali, né, 2 exames acima do valor de 25, com intervalo entre um e outro, com diferença de 4 semanas, de 4 a 6 semanas, é um diagnóstico também de menopausa. E essa questão das vitaminas também, né, nós podemos estar dando um aporte maior para a saúde da mulher. Mas lembrar principalmente dessa questão da saúde óssea, da densitometria óssea e da realização também de uma atividade física muito voltada para o anaeróbico, às vezes, e não tanto para o aeróbico, para fortalecer essa questão da massa magra e de equilíbrio e de qualidade da manutenção óssea do que ela tem. A questão da reposição hormonal, ela é bastante polêmica, né? Muitas mulheres ficam na dúvida se é um caminho, se não é, quais são os riscos com relação a cânceres e tudo mais. Queria trazer um pouco essa orientação de que forma que a gente consegue mensurar quais são os exames que a gente pode vir a fazer para entender um pouco essa saúde corporal. Para a gente entrar com a reposição hormonal, nós temos os exames básicos preconizados, né? Que é a relação da questão da realização da mamografia, da glicemia e do perfil do triglicérides também, que nós sabemos que isso tudo pode ser alterado com as medicações. Olha que bacana, então são esses 3 que precisam ser avaliados. Obrigatoriamente, nós precisamos de uma mamografia, de uma glicemia de jejum e do perfil do colesterol, né? Tá. Nós sabemos que isso pode ser alterado com as medicações utilizadas e aumentar o risco, né? Nós temos que estratificar ali o risco cardiovascular.
O que nós temos que ter em mente é, se eu não tenho contraindicação e eu tenho sintomatologia e meus exames de segurança estão ok, nós somos muito a favor da reposição, porque a reposição ela traz uma qualidade de vida melhor para a pessoa, para a mulher. Ela, com essa baixa da produção do estrogênio, por causa dessa falência dos ovários, do hipoestrogenismo, ela sente muito cansaço, começa às vezes com sinais, né, de insônia, de irritabilidade, vem aí os famosos, né, os fogachos, que são os calorões, e ela começa ali a se perder de si. E por que não? Tem muita mulher que tem ainda esse preconceito do uso da reposição hormonal, achando que reposição hormonal gera câncer ou aumenta a proporção de risco de câncer. Isso não é uma verdade. Claro que nós Quem tem casos de câncer na família, precisa redobrar o cuidado, ter maior atenção? É indicado, não é indicado ou não necessariamente? Não, cada caso é um caso, tem que ver. Mas, geralmente, os casos que têm mais relação são parentes de primeiro grau. Primeiro grau. Né? Esses correlatos, a prima da prima da prima, né? Não são fatores de risco. E aí tem que ser, né, passado numa consulta para estar tirando esse histórico melhor e vendo se tem essa contraindicação ou não. Mas hoje em dia eu falo que a gente tem muito mais indicação do que contraindicação. E tem muito mais tabu, medo de, né, informações errôneas que levam essa mulher muitas vezes a ficar sentindo sintomas que atrapalham a sua qualidade de vida, que poderiam estar sendo solucionados com uma boa terapia de reposição hormonal. E o bacana é que eu acho que, apesar de tudo, se fala bastante sobre isso hoje em dia, né? E aí torna a coisa um pouco mais íntima, né? Um pouco mais próxima, porque acho que antigamente a gente tendia a olhar mais para esse assunto com um certo distanciamento. E hoje em dia não, cada vez mais a gente ouve falar e relatos de pessoas que estão com mais qualidade de vida, adotando a terapia. Sim, é o desconhecimento, né? Isso. A falta de educação, de conhecimento sobre aquele tema e me apegar só àquelas informações igual nós estávamos conversando, né? A amiga usa, a vizinha falou, né? Aí você vai ficando um pouco mais confiante. Isso. E sabendo que existe, sim, essa possibilidade. Vamos juntos, gente, conferir o resultado da nossa enquete? Resultado na tela. Então vamos lá, a gente perguntou qual dessas atitudes você mais adia quando o assunto é a sua saúde. A gente pediu a honestidade do nosso público, marcar consultas de rotina com o médico, 57%. Na sequência, fazer os exames preventivos no prazo certo, que essa era a alternativa que você tinha trazido como pode ser que essa ganhe, 15% manter hábitos saudáveis e 6% só que se cuida e tem tudo em dia, tanto consulta quanto a realização de exames. O que você achou do resultado da nossa enquete? Olha, me surpreendeu, hein? Mulheres, não me decepcionem! Igual eu estava comentando, né? Os trabalhos mostram que as mulheres vivem mais do que os homens, em média, aí, 7, 8 anos, justamente porque nós fazemos a nossa rotina anual, mulheres. Exatamente. E ver isso, né, me assusta um pouco, porque, né, o que está acontecendo aí nesse dia a dia que está deixando eu me deixar tanto para depois? Tanto de lado. Tanto de lado, né? E é importante a gente mudar, de fato, esse nosso olhar, principalmente, estou falando nosso olhar, porque a gente viu, é claro, o resultado dessa enquete. Não pode deixar de marcar os exames, não pode deixar de marcar as consultas, que é muito necessário. E eu queria trazer um outro alerta, porque a gente tem muito costume de abrir os nossos exames e começar a ler por conta, e acho que é por aí que a gente começa a formar os nossos traumas, porque quem tem a informação da dosagem, daquilo que tá bom, do que não tá, é o médico. Não adianta a gente querer interpretar, não é? Sim, e aí você já vai criando várias outras coisas, achando ali que uma coisa que é rotineira, naquele tipo, igual exame de preventivo. Gente, o Papa Nicolau, que nós falamos tanto dele aqui hoje, é comum vir lá inflamação. Todos, assim. Isso é por causa da própria técnica ali, né? Quando vai fazer, né? Cria uma irritação. E muitas chegam assim, ai meu Deus, o que é isso? Não é nada. Eu tenho, eu tô com... Não é nada, né? Então, essa questão, né? E aí, o Google, né? Sempre. E, gente, qualquer coisa que você coloca, né? Sempre vai trazer o pior cenário, né? Na grande maioria das vezes. E isso já causa uma grande ansiedade.
Pois então, gente, marque sua consulta, marque seus exames e não olhe lisantes. Bem isso. Larissa, gostaria demais de agradecer você mais uma vez por aqui, compartilhando com a gente todo o seu conhecimento. Para você que gostou desse bate-papo, doutora Larissa Pires, ginecologista e obstetra, deixa à sua disposição o Instagram facílimo, gente. Doutora Larissa Pires com um S a mais no final. Gostaria só das suas considerações finais. Eu queria agradecer a oportunidade de mais uma vez estar aqui levando informação de qualidade para as nossas mulheres em casa. E lembrar, né, nós estamos aí em outubro, o mês da conscientização, da prevenção. Não vamos deixar para amanhã o que se pode ser feito hoje, né? Cuide-se, ame-se, separe aquele tempinho para olhar para você, porque para cuidar dos outros nós precisamos estar bem antes também. Exatamente. Como eu disse aqui ao longo do programa, tempo é vida. Principalmente quando a gente fala a respeito da realização de exames e do cuidado com a nossa saúde. Desejo a você um excelente restinho de tarde. A gente volta a se encontrar de segunda a sexta-feira às 16 horas. Mais uma vez, obrigada pela companhia. Até mais.